Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Dragão estará em campo nesta quarta-feira contra o Antofagasta do Chile às 21 horas e 30 minutos lá no deserto chileno, na cidade que leva o mesmo nome do time. O jogo é fundamental para o Atlético no seu objetivo de se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Na sequência eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar um pouco também da equipe adversária e especialmente do lado matemático, né, da influência matemática que esse jogo tem no grupo F da Copa Sul-Americana. É logo depois da vinheta. Eu estou aqui pelo Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Vamos dar aquele moral para o nosso patrocinador, a ProEsport.bet, conectando você ao esporte. O jogo de hoje, as odds pagas na manhã, né, neste momento a cotação da manhã desta quarta-feira. E achei interessante, hein? R$ 3,01 para a vitória do Antofagasta, R$ 3,01 para empate, R$ 2,28 para uma vitória do Atlético. Eu vejo aqui uma odds bem interessante para essa vitória do Atlético. Você pode entrar, se você está confiante em uma vitória rubro-negro, entra lá na proesport.bet, faça o seu cadastro, se você ainda não for cadastrado, faça a sua aposta, depois você valida ela aí pelo 9503-2286, proesport.bet, conectando você ao esporte, proesport.bet, parceira do Futebol 62. Agora vamos falar do jogo, né, que é o que realmente chama a atenção sempre do torcedor. Vamos ao duelo desta quarta-feira, o jogo que abre a terceira rodada da primeira fase do grupo F. Só para a gente relembrar a classificação do grupo, o Atlético tem 6 pontos, Defensa e Justiça e LDU tem 3 pontos e o Antofagasta não tem nenhum ponto. Vai se encerrar amanhã, né, que o outro jogo é amanhã, Defensa, Justiça e LDU, vai se encerrar após esses dois jogos o primeiro turno, depois tem o retorno. Vamos aqui primeiro falar do lado tático, né, de escalação dos times, depois eu falo do lado matemático da importância do duelo. Começaremos pelo Atlético Clube Goianiense do técnico Humberto Louser. O Atlético, o Louser, né, na entrevista coletiva pré-jogo, antes do Atlético viajar para o Chile, ele deixou clara a sua intenção de poupar alguns jogadores, aqueles jogadores que estão com mais rodagem. Ele até cita, né, que o Atlético está em 3 competições e ele deve poupar alguns jogadores. E é lógico que a condição técnica do Antofagasta até agora, ela fortalece, vamos dizer, no técnico atleticano, a confiança para poupar jogadores neste duelo. Então, um Atlético aí, Ronaldo, Dudu, pode aparecer o Rainer aí no lugar do Dudu, Wanderson ou Noga, né, o Noga pode ser outra novidade no Atlético, fazendo a sua estreia, Ramon e Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas ou Rickson, o Ayrton, Jorginho ou Shailon, Léo Pereira, o Elton Rato ou Churin. Então várias dúvidas aí, porque a gente não sabe onde é que ele vai poupar, né? Quem ele vai poupar, qual o critério que ele utilizará para poupar. Será o CK? Penso que será mais do que o CK. Deve ser o CK, mas também usar a minutagem, né? Como eles é um termo muito presente no futebol neste momento. Usar essa minutagem, aqueles jogadores que vêm numa sequência maior de jogos, serem poupados neste duelo diante da equipe chilena. Agora vamos ao Antofagasta, né, a equipe do técnico Diego Reveco, ele que é um treinador interino. Antofagasta demitiu o seu último treinador, que era até anotei o nome dele aqui, rapaz, do treinador do Antofagasta, o Tolizano, né? O Juan Domingo Tolizano, ele foi demitido até porque a campanha da equipe é muito ruim no campeonato, para se ter uma ideia. Na temporada, o Antofagasta tem 14 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, né? Então
é um time de campanha muito ruim, a pior equipe do grupo F da competição. A equipe que ele pode mandar a campo hoje é com Gonzalez, Nieto, Arrumada, Andrés Robles e o Cornejo, o Anacilíbia, o Bravo, Uribe, Marco Colau, Manuel Lopes, lá na frente o Jason Flores. O Uribe, sem dúvida, é o melhor jogador desta equipe, pelo menos nos jogos aí pela Sul-Americana, o jogador que mais mostrou qualidade, né? O jogador mais perigoso desta equipe chilena, mas que sem dúvida é um time muito limitado tecnicamente, e o Atlético tem nesse adversário a obrigação de buscar aquilo que os seus rivais buscaram. O Defensa e Justiça ganhou, a LDU ganhou, então o Atlético precisa ganhar, porque senão isso cria uma desvantagem muito ruim para o Atlético, porque a tendência é que o grupo seja decidido nos duelos entre o trio, Atlético, LDU e Defensa, né? O Antofagasta é uma espécie de bônus dentro da competição, então se você não colhe o seu bônus, o adversário leva vantagem em cima de você em duelos relativamente mais fáceis. E o Atlético vem, por exemplo, o Atlético tem um grande trunfo, que foi vencer os dois rivais, os dois principais rivais do grupo. Venceu a LDU e venceu o Defensa e Justiça. Então, perder essa vantagem contra o adversário mais fraco do grupo seria uma situação bem complicada e muito ruim para o Atlético dentro deste grupo F, né? Imagina um Atlético tomando a iniciativa do jogo, inclusive independente do time que começa jogando, o Atlético em cima, impondo a sua qualidade técnica, porque esse é um jogo de imposição, não importa se o jogo é no Chile, é na Argentina, é no Equador, é jogo para você chegar e se impor, porque o Atlético é muito mais time, tecnicamente, estruturalmente, né, são clubes de grandezas diferentes, de potenciais diferentes. Então, quando você pega um adversário abaixo, quanto mais você força ele, maior é a tendência dele errar, maior é a tendência dele mostrar por que ele é mais fraco. Então, o Atlético é aquele jogo de imposição hoje mesmo, tem que se comportar dessa maneira, não é jogo para você esperar o adversário falhar, é jogo para você espremer o adversário e fazer ele falhar, né? Porque contra um adversário de muita capacidade, dificilmente você vai espremer ele para ele falhar. Mas contra um adversário fraco, é isso que você tem que fazer. Espreme ele, que a tendência é que as suas limitações fiquem cada vez mais evidentes. Então é jogo para amassar, né, esse jogo diante do Antofagasta. Nem que você faça uma pressão grande por 45 minutos, 60 minutos, resolve o jogo e depois você entra em outra rotação dentro do jogo, vamos dizer assim. Mas é jogo para você chegar para decidir a partida. Agora vamos olhar pelo lado matemático do duelo, né? Como eu citei, o Atlético tem uma vantagem hoje de 3 pontos por ter vencido os 2 duelos diretos contra os seus principais adversários da chave. Então, o Atlético tem 6 pontos, os outros 2 têm 3. Amanhã a gente tem um confronto direto entre esses dois clubes. Então, vamos trabalhar aqui com o cenário de vitória do Atlético. O Atlético chega a 9 pontos. E aí vamos projetar a próxima rodada. O Atlético com 9 pontos e temos esse duelo de amanhã, fechando o grupo lá na Argentina, né? O jogo de amanhã na Argentina. O Defensa, se o Defensa vence o jogo, o Defensa praticamente mata a LDU, que ficaria 6 pontos atrás do Atlético, a gente trabalha nesse cenário de vitória do Atlético, e viria para um confronto direto na próxima rodada no Antônio Ascioli, Atlético e Defensa, onde inclusive até o empate era um resultado interessante para o Atlético, pois o Atlético manteria o Defensa a 3 pontos atrás dele, restando apenas 2 rodadas, com o Atlético tendo uma Antofagasta dentro do estádio Antônio Ascioli. Então, não seria um resultado muito ruim esse. Se o Antofagasta, acontece um empate amanhã, o Atlético aumentaria uma vantagem, colocaria uma vantagem de 5 pontos nos seus adversários, restando 9 em disputa, tendo o Atlético 2 jogos dentro de casa. Então também seria um resultado muito bom. E no caso de uma vitória da LDU, que eu acho que seria o resultado mais complicado se o Atlético vencer hoje, seria essa vitória da LDU.
porque depois a LDU jogaria em casa os dois duelos principais, contra o Defensa e contra o Atlético. E a LDU dentro do Equador, na altitude, é um time complicado. Acho que seria o adversário, seria o resultado, no caso de vitória do Atlético hoje, o resultado que mais poderia causar dificuldades para o Atlético no retorno seria uma vitória da LDU. Agora vamos trabalhar no caso de um tropeço do Atlético, aí, um empate ou uma derrota. O Atlético chegaria aí a 7 pontos ou se manteria com 6 e aí correria um risco. Por exemplo, no caso de uma vitória do Defensa, você vem correndo o risco de perder inclusive a liderança na próxima rodada. No caso da vitória da LDU, ainda pior, porque aí o jogo é no Chile. A LDU fará os dois jogos, como eu citei há pouco, contra a Atlético e Defensa no Chile. E ela sai só para jogar contra o Antofagasta. Então a LDU dentro do Chile, dentro do Equador, desculpe, não do Chile, ela é perigosíssima. Então um empate, uma derrota do Atlético, para mim seria um resultado desastroso, justamente pelo Atlético não se aproveitar do bônus que é a equipe do Antofagasta. Então as minhas impressões para o jogo é essa, sobre poupar jogadores, né, que Humberto Louser cogita. É natural que a algum momento o Atlético faça isso. A Copa do Brasil e o Brasileiro dificilmente vão oferecer ao Atlético essa possibilidade, a não ser que o Atlético descarte um jogo, né? Teria que optar por descartar um jogo, entrar com um time reserva, por exemplo, para dar um fôlego para a equipe que vem jogando corriqueiramente. Esse jogo de hoje, ele é um jogo interessante para você fazer isso. A questão é que você tem que fazer isso e ainda conseguir o resultado. Porque se você poupa os jogadores, por exemplo, e o resultado não acontece, aí durante o jogo você tem que colocar os caras e às vezes é tarde para resolver. Aí você fica ali com um poupar meia boca e ainda sem o resultado. Aí é o pior dos cenários. Então eu não vejo Humberto errado em poupar. A questão é que quem entrar precisa dar conta do jogo. É o jogo de menor exigência técnica do Atlético nessa última sequência. Mas ainda assim é um jogo fora de casa, é um estádio onde o Atlético nunca jogou. Então este poupar, ele precisa ser muito bem respaldado por quem vai entrar. Quem vai entrar precisa conseguir atuar num nível, né, atuar num nível capaz de fazer a equipe vencer. O futebol é sempre uma aposta, né, sempre um risco. E eu acho que o Humberto não está sendo incoerente nessa aposta, tentando poupar alguns jogadores para ganhar fôlego para as 3 competições. Mas deixa aí a sua visão, torcedor atleticano, você pouparia, não pouparia? Qual seria a sua estratégia para esse jogo lá no Chile? Também fale da sua expectativa para esse confronto do Dragão. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.